Pessoal, boa noite. Eu tô gravando essa aula nesse formato novo aqui e já peço desculpa desde já, porque eu tô sem fone, parece que com fone o microfone fica melhor. E daí eu vou gravar assim mesmo, porque acontecendo umas coisas aqui em casa aqui que não vai dar pra eu gravar mais pra frente. Daí eu resolvi gravar hoje mesmo, né? Mas não tem problema não, acho que vai dar certo, eu vou tentar falar o mais claro possível. E também sobre a aula, deixar os créditos ao professor de redação, que tudo que eu vou, a maior parte que eu vou passar, eu aprendi com ele, e também na parte de gramática, os agradecimentos são professor de gramática, que eu até usei a parte da teoria dele, que estava anotado no caderno, para montar essa aula. Espero que vocês gostem, e vamos lá então. Então a aula de hoje nós, cursinho Paralelos, da matéria de redação, damos boa noite, boa tarde ou bom dia no horário que vocês estiverem assistindo essa aula. Espero que estejam todos bem. Espero também que vocês estejam conseguindo estudar, né? Mesmo com essa crise que está tendo. E a equipe de redação você já conhece, né? Tem o Ian, tem o Lucas e tem eu, como professores. Tem os monitores também, que eu esqueci de colocar aqui. Estava no outro slide, eu acabei esquecendo de colocar aqui. O Vinícius, né, a Regiane. Eles também estão ajudando a gente a corrigir as citações, eles são os monitores. Tá? Então, vamos começar então. Então, a aula de hoje é sobre conectivos. O objetivo dela, a programação dela, que eu pensei para hoje, seria corrigir uma redação com enfoque nos elementos de coesão. Eu vou explicar posteriormente gramaticalmente o que eu fiz, dando um pouquinho de teoria e fazendo um pouquinho de exercício. Eu vou abordar também os temas ligados ao conectivos e no final eu vou recapitular como fazer a conclusão, modelo que a banca de correção do Enem preconiza como sendo uma conclusão ideal para receber uma nota alta na competência 5, tá bom? Então, vamos começar então. Então eu vou abrir agora a redação que eu vou corrigir na íntegra. Vamos ver se vai dar certo. Eu emperrei várias vezes tentando gravar esse vídeo. Vamos lá então. Vai dar certo. Eu vou ler primeiro a redação e depois eu vou corrigir, tá bom? Então, o tema é intolerância religiosa. Então, eu vou ler e depois eu volto corrigir. Intolerância é desejar que as pessoas mudem para pensar igual a nós. Essa frase, do ilustrador e poeta Ideraldo Montenegro, retrata problemas que alguns brasileiros pensam e vivem. No Brasil, as religiões que mais sofrem são as afro-brasileiras e evangélicas, sendo as que mais relatam violência física, discriminatória e até depredação. O preconceito aos cultos de candomblé e umbanda surgiram com a perseguição da Igreja Católica, dando continuação até os dias atuais. Pessoas ligadas a religiões diferentes ou apenas pensamentos distintos não sabem usar ainda com cautela sua liberdade de expressão, preferindo então ferir pessoas verbalmente e fisicamente,
Uma reportagem do G1 relata a história de uma menina de 11 anos que foi vítima de preconceito enquanto voltava de um culto de candomblé. Ela foi atingida na cabeça por uma pedra. Os evangélicos, ainda que às vezes demonstrem preconceito com algumas religiões, são eles mesmos que também sofrem. Ainda no Brasil, mesmo sendo um país tendo grande parte das pessoas que professam a mesma fé, a violência física e depredação só cresce. Existe um site chamado Notícias Gospel que expõe um acontecimento. Um pregador evangélico que anunciava a mensagem bíblica e foi agredido por 3 homens em uma cidade baiana. Em vista disso, cabe ao governo de modo que o poder legislativo crie leis que assegurem o direito de se viver em um país laico, para que os indivíduos religiosos possam viver de maneira tranquila e segura, sem ter sua religião ferida. Tá? Então, agora eu vou corrigir a... Então, vamos colocar aqui, tá, beleza. Intolerância é desejar que as pessoas mudem para pensar igual a nós. Esta frase do ilustrador e poeta Ideraldo Montenegro retrata um pouco daquilo que alguns brasileiros pensam e vivem. Ou eu vou tirar esse esta aqui, porque esta geralmente antecipa alguma coisa que eu vou falar, e não é o caso. Eu tô retomando, né? Seria uma anáfora. Eu tô retomando algo que já foi dito. Então, eu tô falando que essa frase, né, do ilustrador e poeta Ideraldo Montenegro retrata um pouco daquilo que alguns brasileiros pensam e vivem. Então, eu tenho que continuar a ideia de que essa frase retrata o pensamento e a vivência de alguns brasileiros. Então, como eu poderia fazer isso? Eu colocaria tal problemática pode ser observada no Brasil, quando se analisa as religiões, que mais sofrem com a discriminação, são elas, por exemplo, as afro-brasileiras, tudo junto, brasileiras, e a evangélica. Sendo que as que mais relatem violência física e discriminação é a depredação. Então, conforme relatos, tem-se a impressão de que são as que mais sofrem. Eu já utilizei mais sofrem aqui em cima. Ó. Quando se analisa as religiões que mais sofrem discriminação, são elas, por exemplo, as afro-brasileiras e a evangélica. Conforme relatos, tem-se a impressão de que são as que mais são, deixa eu ver, são elas, por exemplo, as afro-brasileiras e a evangélica. Conforme relatos, tem-se a impressão de que são as mais agredidas.
são as mais agredidas, as mais agredidas física e discriminatoriamente. Isso. Então, eu trouxe essa frase para mostrar que isso faz parte do pensamento e da vivência dos brasileiros. E eu vou comprovar isso que eu falei. Então, essa problemática pode ser observada no Brasil quando se analisa as religiões que mais sofrem discriminação. São elas, por exemplo, as afro-brasileiras e a evangélica. Conforme relatos, tem-se a impressão de que são as mais agredidas. São as mais agredidas. Acho que dessa maneira. Que seria discriminatoriamente. Que envolve violência, envolve uma série de formas de agressão. Então, eu vou grifar para vocês a tese, tá? A tese é isso aqui, ó. Na medida em que eu falo que tem-se a impressão de que são as mais agredidas com essa intolerância, né? Essa é a minha tese. É isso que eu vou defender como ponto de vista. Então, aqui ele vai trazer no segundo, no terceiro parágrafo, 2 exemplos para tentar confirmar essa tese. Então, a primeira, ele vai falar sobre as de matrizes africanas e a outra evangélica. Então, eu tenho que sinalizar aqui para o corretor que eu vou começar meus argumentos. Então, eu posso colocar inicialmente, entre os consecutivos. Eu gosto de usar inicialmente, mas cada um gosta de uma particularidade, assim, né? Eu geralmente coloco inicialmente, e eu vou continuar. Por isso, colocação inicialmente, preconceito aos cultos de candomblé e umbanda surgiram com a perseguição da Igreja Católica. Essa parte não está se ligando com essa parte. A última linha aqui, ó. Conforme relatos, tem-se a impressão de que são as mais agredidas. Dessa maneira, discriminatoriamente. Tá, então eu vou falar assim, ó. Inicialmente, para ilustrar esse ponto de vista, ou essa tese, para ilustrar esse ponto de vista, inicialmente, para ilustrar esse ponto de vista, é importante notar que algumas religiões são alvos históricos de práticas intolerantes. Bom, eu retomei não só essa última parte, como também a ideia central, que seria as práticas de intolerância. É importante notar isso. E daí, então, eu posso continuar. Ó. Eu estou falando aqui que a Igreja Católica perseguiu o culto de candomblé e umbanda. Tá. O autor do texto, ele utilizou de uma memória com base na história. Então, eu vou cortar. Ao recorrer aos acontecimentos históricos
históricos, então estou repetindo aqui, ó, são alvos históricos, acontecimentos históricos. Então, ao recorrer aos, aos livros de história, pode ser recorrer aos materiais históricos, material de história, ao recorrer aos materiais de história, né, observo se eu notas já usei, então observo comprova-se que os praticantes preconceito, os praticantes de candomblé, candomblé entre a maiúscula, candomblé e a religião, candomblé e Ubanda foram perseguidos pela Igreja Católica. Perseguidos pela Igreja maiúscula, Igreja Católica. E dando continuação até os dias atuais. E isso até os dias atuais. Até os dias atuais. Esse tipo de afirmação tem que tomar cuidado, né? É que eu não quero corrigir conteúdo agora, né? Mas a gente já percebe já que esse tipo de afirmação tem que estar muito bem embasado, né? Porque senão soa, né, que tá com muita cara de ser senso comum isso, né? Não sei. Falar que a Igreja Católica, ela persegue até hoje, porque é isso que dá a entender, ó. Ao recorrer aos materiais históricos, comprova-se que os praticantes de candomblé e umbanda foram perseguidos pela Igreja Católica, e isso perdura até os dias atuais. Então está afirmando que houve perseguição e continua até hoje, como algo institucionalizado, o que não é verdade, né? Então soa como senso comum. O corretor vai perceber isso, e provavelmente ele vai tirar ponto. É que eu não estou corrigindo isso agora, mas tem que tomar cuidado com esse tipo de colocação, né? Então, vamos continuar, então. Então, eu estou falando que a história, né? A história comprova isso. E agora eu vou falar o motivo dessa recorrência, dessa repetição histórica, né? Então, eu vou falar que a sua persistência dá devido às pessoas ligadas às religiões então, a sua persistência dá devido às pessoas ligadas às religiões diferentes ou apenas
ou apenas a pensamentos distintos. Não sabendo distintos. Não sabem usar ainda com cautela essa liberdade de expressão. A gente percebe que essa vírgula está errada, porque o sujeito é as pessoas ligadas às religiões diferentes e pensamentos distintos. As pessoas é sujeito de sabe. Então essa vírgula está errada, não pode separar sujeito de verbo e seu complemento, tá? Então, as pessoas ligadas às religiões diferentes ou apenas pensamentos distintos não sabem usar ainda com cautela sua liberdade de expressão, preferindo então ferir as pessoas verbalmente. Então, eu poderia colocar aqui, não sabem usar com cautela, eu vou tirar esse ainda, não sabe usar com cautela sua liberdade de expressão. O fato de eles não saberem usar com cautela sua liberdade de expressão vai ter como resultado a utilização de agressão física e verbal para atingir as pessoas contrárias, né? Então, fala assim, ó, com isso, ou por conseguinte, por conseguinte, vou falar que as pessoas, por conseguinte, como eu já utilizei pessoas aqui, ó, eu não vou usar de novo aqui. Então, por conseguinte, eu vou falar que parte da população, acho que é mais bacana, parte da população, que são essas que são essas aqui, ó, ligadas às religiões de diferença ou apenas pensamentos distintos, não sabem usar com cautela sua liberdade de expressão. Por conseguinte, essa parte da população, agride. Não, eu já utilizei agride, peraí. Essa parte da população nossa, vou ter que usar uma coisa mais. Vou infligir. Então, essa parte da população inflige, mesmo sinônimo de agredir. Então, inflige, vou utilizar outra. Essa parte da população utiliza de recursos verbais e físicos. Utilizar recursos verbais e físicos para atingir pessoas contrárias. Para atingir pessoas, atingir grupos, pensamento, para atingir grupos contrários à sua fé. Então, eu falei que, historicamente, algumas religiões são alvo, né, de práticas de intolerância. Eu não, né, o autor, né, desse texto aqui, ele fala que pessoas do Candomblé e Umbanda são perseguidos até hoje,
né? Então, estou confirmando a minha tese aqui de cima e eu estou explicando por que acontece isso, né? E daí eu vou acrescentar ainda uma consequência disso, uma consequência dessa intolerância, né? Então, eu estou acrescentando mais uma. Se tem uma consequência já que essa perseguição, eu vou adicionar mais uma, né? Então, ficou um parágrafo muito carregado, né? Mas eu não vou corrigir isso, só estou cuidando para ligar as partes, tá? Então, eu vou continuar ligando, tá? Por conseguinte, essa parte da população utilizará de recursos verbais e físicos para atingir grupos contrários à sua fé, tá? E daí eu vou confirmar isso que eu falei. Ó, grupos contrários à sua crença, acho que fica melhor. Contrários à sua crença. Contrários à sua crença, como visto numa reportagem do site da Globo, chamada de G1. Ficou bom? Não. Numa reportagem do site G1, G1. Então, por conseguinte, essa parte da população utilizará de recursos verbais e físicos para atingir grupos contrários à sua crença, como visto numa reportagem do site da Globo, G1, do site G1 da Globo, do site no qual relata, acho que eu já usei relatar em cima, aqui, ó, conforme relatos, então não vou usar relatos aqui, então no qual trata, a história de uma menina de 11 anos que foi vítima de preconceito. Trata a história de uma menina de 11 anos que foi atingida na cabeça por uma pedra. Enquanto voltava Curia Matriz. É africano. Nossa, vocês percebem que esse parágrafo poderia ter terminado aqui, ó. Poderia ter terminado aqui. Mas eu vendo as partes, né, a relação que as partes estabelecem, eu fui ligando elas, tá? Mas eu deixei todo o conteúdo ainda nele, tá? Então eu vou acrescentar mais um exemplo, mais um argumento para reforçar, né, a tese aqui, ó. A tese. Conforme relatos, tem-se a impressão de que são as mais agredidas dessa maneira. Quem que é a mais agredida? As religiões afro-brasileiras e evangélicas. Então, vou trazer, provavelmente, evangélica. Ó, evangélica. Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu vou trazer, além desse, outros também são pela mesma dificuldade.
Então, ó, eu trouxe um exemplo e agora eu vou adicionar outro. Então, além desse quem? Desse, desse grupo cuja matriz é africana, outros grupos também passam pela mesma dificuldade, né? Daí eu vou exemplificar, vai ser evangélico, né? Então, ó, os evangélicos, ainda que às vezes demonstram preconceito com algumas religiões, são eles mesmos que também sofrem, tá? Então, eu tô falando que os evangélicos, além de sofrerem discriminação ou sofrerem com essa dificuldade, eles também demonstram preconceito com outras religiões. Agora, vamos ver se ele vai conseguir comprovar isso aqui, né? Então, aqui no Brasil, mesmo sendo um país tendo grande parte de pessoas que professam a mesma fé, a violência física e a depredação só cresce. Existe um site chamado Notícias Gospel que, ups, Gospel, que expõe um acontecimento. Um pregador evangélico que anunciava a mensagem da Bíblia foi agredido por 3 homens. Então a gente percebe que no final aqui ele não diz em nenhum momento que as igrejas evangélicas demonstram preconceito contra as religiões, né? Então isso é uma lacuna, isso é uma coisa que ele falou e não comprovou. Demonstra que ele está utilizando de senso comum ou achismo. Eu não consigo comprovar. Então eu vou tirar essa parte, porque também é uma acusação bem grave. E que se ele não tem fatos para comprovar, não tem o porquê dele defender esse ponto de vista. Tá. Então, como que eu colocaria? Então, deixa eu riscar aqui. Preconceitos contra as religiões. Então, por essa. Além desse, outros grupos também passam pela mesma dificuldade. Os evangélicos, ainda que ainda que tá. Então tá. Os evangélicos, ainda que país, ainda que a gente não escreveu vírgula no início, vírgula no final. Meu professor, num país, os evangélicos que os evangélicos, ainda que num país, ainda que vivendo no país, então não está errado. Os evangélicos, ainda que vivam, ainda que residam, ainda que residam, não vivem, ainda que vivem, isso ainda tá estranho. Então eu falo assim, que é ilógico num país tendo grande parte de pessoas que professam a mesma fé, a violência física e a depredação só crescer. Existe um site chamado, tá? Então eu tenho que comprovar que, além disso, outros grupos também passam pela mesma dificuldade. Então eu só vou colocar esse dado aqui, que o site expôs, o o acontecimento. Então, ó, além desse, outros grupos também passam pela mesma dificuldade. Os outros, ainda que vivam um país com grande diversidade, ainda que vivam num país de minoria religiosa, são submetidos
a práticas de violência. De violência. As práticas de violência. As práticas de violência. Um site que vive num país com grande diversidade religiosa são submetidos a práticas de violência, né? Um site denominado notícias gospel. Um exemplo, trouxe um exemplo disso. Trouxe um exemplo disso desse país. O pregador, eu estou falando que é evangélico já, então se eu vou falar de um exemplo, tem que ser evangélico, tá? Exemplo disso, um pregador que anunciava uma mensagem bíblica, anunciava uma mensagem bíblica e foi agredido por 3 pessoas em uma cidade baiana. Aí eu vou puxar. Assim, então, assim fica nítido que fé, então, enfrentam obstáculos, tal qual, quais membros religiosos africanos, tais quais outros membros religiosos, outras vítimas. Assim fica nítido que enfrentam obstáculos, tais quais os religiosos africanos, acho que é melhor. Os religiosos africanos nesse país. Nesse país. Tá, agora vai fechar. Em vista disso, calha, esse calha aqui, fica em uma linguagem culta, tem que ser culto. Em vista disso, cabe ao governo, governo federal, de modo por meio, bom, está bem claro aqui, por meio do poder legislativo, o governo federal e o poder legislativo criar leis que assegurem o direito de se viver num país laico, para que os indivíduos religiosos possam viver de forma tranquila e segura
sem ter sua religião ferida. Eu deixaria, em vista disso, cabe, eu complementaria essa, essa conclusão. Eu colocaria assim, ó, em vista disso, conclui-se a intolerância na sociedade brasileira. Na sociedade brasileira, na sociedade brasileira. Aí eu traria essa finalidade. Para que os indivíduos religiosos possam viver de forma tranquila, que é a intolerância na sociedade brasileira. Para que os indivíduos religiosos possam viver de forma tranquila, segura, sem ter sua religião ferida, como estranho. Então, eu deixaria de forma segura, fica melhor. Possam viver de forma segura. Porque, querendo ou não, a gente está vendo aqui que tem bastante agressão, né? Não só agressão, mas que, sobretudo agressão física foi trazida aqui como exemplo, mas eles sofrem também diversos tipos de preconceito que vai além da física, né? Piadas, esse tipo de coisa são um tipo de violência. Então, para que os indivíduos religiosos possam viver de forma segura, para que os indivíduos religiosos possam viver de forma segura, cabe ao governo federal, por meio do Poder Legislativo, criar leis que asseguram o direito de viver em um país laico. Então, a gente percebe aqui, ó, temos a finalidade para que os indivíduos religiosos possam viver de forma segura. Temos o agente, governo federal. Temos o meio, por meio do Poder Legislativo. E qualquer ação, criar leis que assegurem o direito de se viver num país laico. Tá voltando o detalhamento, né? Depois eu vou passar disso de novo, mas ó, eu detalharei esse país laico. Então, se viver num país laico, isto é, um país, uma nação que não possua, isto é, no país, isto é, numa nação que possui religião, um estado laico, vou até ficar aí, ó, acho que um estado, no país, vou deixar país laico, isto é, numa nação que não possui religião oficial. Então, a partir do momento que não tem religião oficial, você tem liberdade de crença. Então, você pode ser budista, você pode ser candomblé, você pode ser shintoísta, você pode ser de qualquer religião que você tem o direito constitucional, né, da lei que você pode exercer de uma maneira livre e com leis que protejam você de discriminação. Só que, pelo jeito que você trouxe aqui, falta, né? Falta tolerância religiosa no Brasil. Então eu vou tirar todos essas correções. Então eu venho aqui, ó, para vocês verem como ficou mais limpo, para ficar mais limpo
para ficar mais limpo as nossas correções. Aí, deixa eu tentar corrigir aqui, só para os espaços. Replicar. Mensagem replicar. Empregador. Tá, então vamos lendo aqui e eu vou terminar de corrigir, tá? Intolerância é desejar que as pessoas mudem para pensar igual a nós. Essa frase do ilustrador e poeta Ideraldo Montenegro retrata um pouco daquilo que alguns brasileiros pensam e vivem. Tal problemática pode ser observada no Brasil quando se analisa as religiões que mais sofrem a discriminação. São elas, por exemplo, as afro-brasileiras e a evangélica. Conforme relatos, tem-se a impressão de que são as mais agredidas dessa maneira. Inicialmente, para ilustrar esse ponto de vista, é importante notar que algumas religiões são alvos históricos de práticas intolerantes. Ao recorrer aos materiais de história, comprova-se que uma coisa. Comprovo algo, tá certo? Comprova-se que os praticantes comprovam-se. Por quê? Porque aqui é um grande objeto direto. Ou seja, isso não é um artigo de indeterminação. A gente está se tratando aqui de voz passiva. Então tá. Peraí. Ao recorrer à história, comprova-se. Tá certo, comprova-se que os praticantes de Candomblé e Umbanda foram perseguidos pela Igreja Católica e isso perdura até os dias atuais. A sua persistência se dá devido às pessoas ligadas a religiões diferentes ou apenas pensamentos distintos não saberem usar com cautela sua liberdade de expressão. Por conseguinte, essa parte da população utiliza de recursos verbais e físicos para atingir grupos contrários à sua crença, como visto numa reportagem do site G1 da Globo, na qual retrata a história de uma menina de 11 anos que foi atingida na cabeça por uma pedra, enquanto voltava de um culto cuja matriz é africana. Além desse, outros grupos também também passam pela mesma dificuldade. Os evangélicos, ainda que vivam no país com grande diversidade religiosa, num país com grande diversidade religiosa, os evangélicos são submetidos, tá certo, tem que tirar essa vírgula, são submetidos a práticas de violência. Um site denominado Notícias Gospel trouxe um exemplo disso. Um pregador que anunciava uma mensagem bíblica foi agredido por 3 homens em uma cidade baiana. Assim, fica nítido que enfrentam obstáculos tais quais os religiosos africanos nesse país.
Em vista disso, conclui-se que há intolerância na sociedade brasileira. Para que os indivíduos religiosos possam viver de forma segura, cabe ao governo federal, por meio do Poder Legislativo, criar leis que assegurem o direito de se viver num país laico. Isto é, numa nação que não possui religião oficial. E aqui também não ficou muito claro como que são essas leis, porque existem várias leis, né? E daí teria que aprofundar um pouco mais, mas agora não é o momento, né? Então deixa eu só aceitar essas alterações para ficar mais limpo. Agora eu vou grifar todos os elementos coesivos, tá? Então eu vou grifando e eu vou explicar. Ó, essa, ops. Deixa eu parar a revisão aqui. Essa frase, então, estou retomando essa frase aqui, de ilustrador e poeta Ideraldo Montenegro, retrata um pouco daquilo que alguns brasileiros pensam e vivem. Tal problemática, então, qual problemática? Da intolerância. Não só a tolerância, mas aqui que vivem os brasileiros também. Né? Pode ser observado no Brasil, pode ser observado, eu vou tirar isso aqui. Tal problemática pode ser observado, porque eu já estou falando que é com os brasileiros, então não tem necessidade de repetir isso. Então, tal problemática pode ser observada quando se analisa as religiões que mais sofrem discriminação, São elas, então, elas o quem? Elas, as religiões que mais sofrem discriminação, tá? São, por exemplo, as afro-brasileiras e a evangélica. Conforme relatos, tem-se a impressão de que são quem são. Né? As afro-brasileiras e evangélicas são as mais agredidas dessa maneira como dessa maneira através da intolerância. Tá. Coloquei inicialmente. Ops. Peraí, não sei o que aconteceu aqui. Desculpa, gente. Inicialmente, porque eu tô falando com o corretor aqui, eu vou começar um desenvolvimento, então, inicialmente, para ilustrar esse ponto de vista, qual que é um ponto de vista? O ponto de vista? O ponto de vista é que essas religiões afro-brasileiras e evangélica, eu tenho a impressão de que são as mais agredidas com a intolerância. Então, inicialmente, para ilustrar esse ponto de vista, é importante notar que algumas religiões são alvos históricos de práticas intolerantes. Tá? Então, ao recorrer aos materiais de história, comprova-se que os praticantes de candomblé e umbanda foram perseguidos pela Igreja Católica e isso perdura até os dias de hoje. Então, o elemento coesivo que liga esse período a esse aqui, eu estou comprovando de que algumas religiões são alvo histórico de práticas intolerantes. Então, quando eu falo que a história me mostra que praticantes de candomblé e umbanda foram perseguidos, né, eu estou mantendo uma relação, né, de continuidade com a ideia dessa parte com essa na sequência, tá? E daí a outra, a sua persistência, qual persistência? De perseguição, tá? De perseguição, então a sua persistência,
A superstição se dá devido às pessoas ligadas a religiões diferentes ou apenas pensamentos distintos não saberem usar com cautela sua liberdade de expressão. Por conseguinte, então estou falando que a consequência disso, das pessoas ligadas a religiões diferentes ou apenas pensamentos distintos, não saberem usar com cautela sua liberdade de expressão, culmina, né, provoca nisso. Parte da população utiliza de recursos verbais e físicos. Então, essa parte da população, essa aqui. Essa é das pessoas que têm religiões diferentes e pensamentos diferentes. Então, essa parte da população utiliza de recursos verbais e físicos para atingir grupos contrários à sua crença, como visto na reportagem do ZG1, na qual retrata a história de uma menina de 11 anos que foi atingida na cabeça por uma pedra, enquanto voltava do culto cuja matriz é africana. Então, tá, na próxima eu falo assim, ó, além desse, outros grupos, além desse quem? Esse grupo cuja matriz é africana, tá? Outros grupos também passam pela mesma dificuldade. Os evangélicos, ainda que vivam num país com grande religiosa, eu vou deixar isso aqui entre vírgulas, porque isso aqui é uma oração subordinada concessiva. Eu trago uma ideia mais fraca, né? Trago uma mais forte, mas para continuar levando em consideração essa parte mais fraca. Então, os evangélicos são submetidos a práticas de violência. Um site denominado Notícias Gospel trouxe um exemplo disso. Disso o quê? Exemplo disso. Disso o quê? De práticas de violência. Tá? Um pregador que anunciava uma mensagem bíblica foi agredido por 3 homens em uma cidade baiana. Assim, eu estou concluindo. Assim, fica nítido que enfrentam obstáculos tais quais os religiosos africanos nesse país. Então, estou falando que quem está enfrentando? Os evangélicos. Tá? Então, esses enfrentam, ele está deixando implícito que eu estou falando dos evangélicos. Tá? Eu não estou grifando todos os elementos coesivos, mas eu tô deixando os principais que ligam uma frase na outra, para vocês verem essa relação, tá? Em vista disso, né, então, tomando por base o quê? Disso o quê? Então, disso, toda essa discussão de que você fez, essa exposição de ideias, você vai concluir que há intolerância na sociedade brasileira. Então, aqui fica um pouco claro de que há intolerância, né? E por conta disso, você vai propor que, então, por conta disso, para que os indivíduos religiosos possam viver de forma segura, aí você vai propor que cabe ao governo federal, por meio do Poder Legislativo, criar leis que assegurem o direito de se viver em um país laico, isto é, numa nação que não possua religião oficial, tá bom? Eu acho que dá tempo de eu deixar mais claro ainda quais partes estão ligadas umas nas outras. Pelo menos no comecinho aqui. Ó, galera, eu vou fazer assim, ó.
Vou deixar pelo menos aqui, ó. Tá? Vou fazer a seta, ó. Então, essa frase, tá? Tal problemática, qual problemática? A intolerância que alguns brasileiros têm. São elas quem as religiões que mais sofrem discriminação, tá? Conforme relatos, tem-se a impressão de que são as mais agredidas. Quais são as mais agredidas? A afrodescendente, a afro-brasileira e a evangélica. Qual os tais pontos de vista? Qual ponto de vista? Conforme relatos, tem-se a impressão de que são as mais agredidas. Então, esse é o ponto de vista. São as mais agredidas, tá? A sua persistência, qual a persistência da perseguição, a perseguição contra ubandas e candomblé, tá bom? Por conseguinte, essa parte da população, qual parte? Qual parte? As religiões, essa parte da população, as pessoas que ligadas a religiões diferentes e também a pensamentos distintos. Tá bom? Acho que vou deixar aqui mais claro também. Uma linha mais clara. Vou deixar aqui, ó, essa, referindo a frase, tal problemática, qual problemática? Alguns brasileiros pensam e vivem de intolerância. Elas, as religiões, são relacionadas às afro-brasileiras e evangélicas. Inicialmente, para ilustrar esse ponto de vista, qual ponto de vista? Que tem essa impressão de que são as mais agredidas dessa maneira. Cadê? Perseguidos. Peraí. Quem são perseguidos? Isso. Candomblé e Umbanda. Tá? A sua persistência. Qual a persistência da perseguição? Por conseguinte, essa parte da população. Qual parte da população? As pessoas ligadas a religiões diferentes ou apenas pensamentos distintos. Tá? Eu vou salvar isso aqui. Eu vou copiar a nossa explicação aqui. Então, eu corrigi a redação, tá, gente? E agora eu vou explicar gramaticalmente eu expliquei gramaticalmente o que foi feito, mas agora eu vou abordar os principais temas ligados aos conectivos. Então, aula de conectivo. Então, importante esse tema, pronome. Pronome é todo acompanhante ou substituinte do nome, tá? Então, ó, um exemplo aqui. Seu cachorro está doente. Leve-o ao veterinário. Seu, né, um pronome possessivo do substantivo, ele acompanha, ó. Ele acompanha. E só, rapidinho, só deixa eu... Só vou substituir aqui isso que a gente fez. Não, eu vou deixar isso aqui. Vou deixar isso aqui. Aí vocês têm mais outro exemplo. Tá. Então aqui eu posso abrir a janelinha. A janelinha do processo pedagógico. Então tá. Então, ó, a gente tem pronome. A definição dele é de que ele é um acompanhante ou substituinte do nome. Por exemplo, seu cachorro está doente, leve-o para o veterinário. A gente percebe aqui, ó, que seu cachorro, a gente percebe aqui, ó, que seu cachorro, a gente percebe aqui, que seu cachorro gente, peraí. O que a gente percebe aqui?
percebe aqui, ó, nessa frase, que o seu é um pronome possessivo, cachorro é um substantivo e o pronome tá acompanhando o substantivo, tá? E o lévio, ele tá substituindo o termo seu cachorro, tá? Então, esse o aqui, ele tá substituindo. Então, esse o conversa com essa definição aqui, substituindo do nome, e seu cachorro, seu pronome possessivo, ele está conversando com essa definição aqui, que ele é um acompanhante do nome, do substantivo, tá? Então, vamos continuar. Então, a gente viu que pronomes acompanham ou substituem o nome. Na nossa correção, a gente viu também como esses pronomes, eles se referem a termos e também eles acompanham termos também. Então, desse grupo, olha só, desse grupo como ele está acompanhando e está se referindo a outro termo, né? Essa frase está acompanhando também a frase. Então, tudo isso é importante sob o ponto de vista do pronome. Agora a gente vai ver o pronome e suas referências. Então, eu falei lá, quando o pronome deixa eu botar aqui, pronome como esse, essa, dessa, deixa eu aumentar aqui, esse, essa, dessa, disso, nisso, nesse, tudo que tiver dois S's, de modo geral, peraí, de modo geral, vão retomar um termo anterior, tá? Um exemplo. O ser é condicionado, mas não o sabe. Então, esse o, ele tá retomando o condicionado. Então, o ser é condicionado, então a gente traz conosco diversos tipos de preconceitos, mas muitas vezes a gente não sabe a existência dele. Então, a gente não o sabe. Sabe o quê? Que esse condicionamento, tá bom? Então, ele está retomando um termo anterior. Essa é a anáfora. A catáfora, ele vai antecipar um termo posterior, né? Então, via de regra, os que não tiver SS, então, quase sempre tem um ST. Então, este, esta, esta, esta. Então, aqueles que tiverem ST, pronome ST, deixa eu lembrar por aqui, para ficar um processo pedagógico. Eles vão antecipar, um termo posterior. Ó, um exemplo disso, ó. Ao refletir sobre este detalhe, este detalhe, qual detalhe? Né? Ele ganhou a consciência de seu condicionamento. Né? Então, este detalhe, qual que é? O condicionamento. Então, a partir do momento que ele, ele compreende, né? Que ele reflete, que ele pensa sobre esse condicionamento, né? Esse preconceito, essa carga, né? De senso comum que a gente traz, né? Da nossa vivência,
A partir do momento que ele sabe disso, ele ganha consciência disso e daí ele pode mudar. Ele tem a possibilidade de mudança, né, de mudar o seu presente histórico. Então, continuando, vou até passar aqui, diminuir aqui um pouquinho o vídeo. Pronomes de referências ainda, localização no tempo. Então, assim, ó, se você está conversando com alguém, você é um produtor de uma fala e outra pessoa está recebendo essa sua fala, que é a mensagem. Tá? Se você quer se referir a algum objeto, por exemplo, vamos ver aqui. Um livro. E você quer falar sobre esse livro, então você fala assim, ó, receptor, eu tenho este livro aqui, então, ó, esse livro está perto de mim, então este livro é muito bonito. Agora, se eu quero falar um livro perto dele, perto do receptor, aí você fala assim, ó, receptor, né? Então, vou dar esse nome aqui, ó. Vamos supor que aqui seja o Bruno falando. Vamos supor que seja o Bruno falando. E aqui seja o Ian ou o Lucas falando. Então, ó, o Bruno tá conversando com o Ian. Então ele fala assim, ó, Ian, esse livro aí é muito bom. Então, quando a gente usa esse aí, então a gente sabe que esse livro tá longe de mim, mas tá perto do Ian. Então eu falo assim, ó, esse livro. Agora, se eu falo este livro, então o livro está perto de mim e tá longe do Ian. Tá? Agora, se o livro estiver longe de nós dois, então eu vou falar assim, ó, aquele livro é muito bom. Então ele está longe tanto do Bruno, tanto de mim, quanto do Ian, tá? Só um exemplo só. Vou deixar o livro aqui para vocês se lembrarem desse exemplo aqui, como referencial no espaço, tá? Numa frase que tiver duas pessoas, por exemplo, duas pessoas, ou duas coisas, ou dois termos, ou duas coisas que vocês sempre utilizem dois, que aí acho que fica muito confuso, caso vocês forem mencionar eles, né, de forma pontual. Então, assim, para ficar mais claro. A diferença entre Cristiano Ronaldo e Messi é que um deles é focado. Se eu quiser falar que o Messi é focado, eu tenho que falar assim, ó, a diferença entre Cristiano Ronaldo e Messi é que este está mais perto de mim, então o Messi está mais perto de mim, então eu vou ter que colocar este. Eu vou tomar como pressuposto que eu tô aqui, ó. Eu tô nessa posição da frase. Então este, que é o Messi, está mais perto de mim. Agora aquele é o Cristiano Ronaldo, ele tá longe, ele tá mais longe de mim. Então, para se referir a ele, eu coloco aquele. Tá. Vamos pro pronome relativo. Acho que antes do relativo dá pra gente fazer um exercício. Ó. Um exercício aqui. Ó. Vamos ver a aplicação dos pronomes pra gente evitar repetição e pra gente melhorar a coesão. Ó. O Bruno corrigiu a redação. A redação estava muito boa. Então, eu posso substituir a redação. Ó. Então, revisão, controlar. Ó, o Bruno corrigiu a redação, corrigiu a redação estava muito boa. Então, o Bruno corrigiu a redação, ela estava muito boa. Eu posso usar assim, ó. O Bruno corrigiu a redação. Ele corrigiu a redação estava muito boa. Então, o Bruno corrigiu a redação.
Vou corrigir a redação. Essa estava muito boa. É uma forma de retomar redação. Uma forma de retomar redação. Ela, redação, essa, a redação. Ou senão, eu posso ainda fazer diferente. O Bruno corrigiu. O Bruno corrigiu a redação. A redação estava muito boa. O Bruno corrigiu a redação. Acho que é melhor deixar assim mesmo. Corrigiu a redação. Essa estava boa. Ou esse material. Aqui, ó. Esse material estava muito bom. Eu corrigi aqui, ó. Esse e ela. Tá? Então, a maneira de evitar e manter a relação. Agora eu vou fazer um bem legal também, que é bem interessante. O Bruno corrigiu a redação estava muito boa. O Bruno corrigiu a redação que estava boa. Nossa, mas aqui é bem legal. Corrigiu a redação que estava muito boa. Ou eu posso ainda escrever assim, ó. O Bruno corrigiu a redação a qual estava. Então, beleza. Então vamos continuar. Pronome relativo. Deixa eu ver a bateria. Tá 23% da tempo. Aula de conectivo, pronome relativo. Tá. Pronome relativo, ela estabelece conexão entre as orações. Aquele que coloquei, ela é um pronome relativo. Ele é um pronome relativo. E ele também se refere a um termo anterior, é anafórico, sempre retomando algo anterior. Então, por exemplo, ó, na escola entrou um aluno novo. Fiz vários elogios a ele. A ele eu posso substituir por quem? Ó, na escola entrou um aluno novo. Quem? Acho que outro aqui. Fiz. A quem fiz vários elogios. Mas quem faz elogios a alguém. Então tem que ter um A aqui, tá? Esse A é uma preposição. E ela tem que vir antes do pronome relativo, tá? Vocês vão estudar isso aí com mais profundidade em gramática. Então, os pronomes relativos são o que, a qual, o qual, quem, cujo, o cujo, tá? Eu trouxe mais exemplo. Então, a professora fez uma proposta, todos concordaram. Então, a professora fez uma proposta que todos concordaram. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Então, a gente traz aqui, ó, um com que, tá? Então, ó, a professora fez uma proposta que todos concordaram. Concordaram com alguma coisa. Com que todos concordaram, tá? Ou com o qual também dá também. Vamos colocar aqui, ó. Vamos deixar isso aqui mais pra frente. Deixar ele aqui mais pra frente. E daqui eu coloco com que e também qual, com a qual todos concordaram.
professora fez uma proposta, ninguém acreditou em alguma coisa. Então, ninguém acreditou em que ou na qual. Pode ser, a professora fez uma proposta que ninguém acreditou, não acreditou em alguma coisa. Então, em que ninguém acreditou. Ou a professora fez uma proposta na qual ninguém acreditou. Tá? Pode ser essas duas formas. Essas duas formas. Tá. A professora fez uma proposta e eu me referi a alguma coisa. Então, a professora fez uma proposta a que me referi. A que me referi ou a qual. A qual. Deixa eu aumentar aqui. Então, a que me referi a alguma coisa a que me referi ou a qual me referi. Então vai ter essa frase também. Logo mais vocês vão ter aula de gramática em relação a frases, vocês vão usar com mais profundidade, tá? Então, essa coisa mais pra frente eu retomo também esses tópicos também, tá? Então, pronome relativo, que que, a qual, ao qual, quem, cujo, quem a gente viu, geralmente a gente usa para pessoa. Então, na escola entrou um aluno novo, quem fiz elogios, eu faço elogios a alguém, então a quem fiz elogios, tá? Agora, eu vou falar sobre o cujo ou a cuja, ou cujo, tá? Então, é sempre substituir ideia de posse. Ó, vai ter um possuidor, ele tem alguma coisa, uma posse, por exemplo. Vou adicionar aqui, o Bruno tem um tênis. O Bruno tem, por exemplo, um tênis. Não, melhor um livro, mais legal. Ó, o Bruno tem um livro, tá? O Bruno tem um livro. E o livro. E o livro, ele é. E o livro. E o livro é muito bom. É interessante. Interessante. Então eu posso falar assim, o Bruno, cujo livro é muito interessante. Ó, naquele exemplo lá da culto tem uma matriz, a matriz é africana, o culto. Então o culto cuja matriz é africana, tá? Então é sempre um possuidor, tem um possuidor, tem a posse, né? E você coloca um cujo aqui para você juntar essas duas orações. Orações é porque tem orações é porque tem duas frases com ponto final. Ó. Aqui não tem, mas tem dois pontos final. Então, oração, não, período, dois períodos, desculpa. Período é sempre uma frase que tem começo. Deixa eu ver. Tem a frase, ele sempre vai até o ponto final. Então, essa é um período, tá? E orações com base no número de verbos. Mas depois vocês vão aprender daí com mais calma, tá? Então, a gente tem dois
duas orações, uma delas tem uma posse, e a gente junta os dois períodos numa só. O culto, cuja matriz é africana. Esse A aqui é a O, sempre concordando com o substantivo posterior. Então, cuja a matriz, então a matriz é feminino, não coloca o artigo antes, tá? Então, errado no caso, a matriz, errado, tá? É sempre sem artigo, sem nada aqui na frente. E se isso estiver em plural, no plural, você coloca assim, ó, cujas, então culto, cujas matrizes, e aqui seria ação. Agora, se for algo masculino, então culto, cujos membros, então tá sempre concordando com o substantivo da frente, tá? Vou deixar anotados aqui. Beleza. Vamos lá, então, vamos retomar, então, tem exercício aqui ainda. Vamos fazer rapidinho, tá? Não conheço o autor, o coordenador me enviou as redações dele. Ó, as redações de alguém, do autor. Então, não conheço. Ó, não conheço. Conheço o autor. As redações de alguém, dele. De cujas redações, de cujas redações, de cujas redações, o coordenador me enviou, me enviou. Então, por que eu quitei aqui? Ó? Porque, ó, não conheço o autor que é possuidor das redações. Então, as redações de alguém, de cujas. Então, redações é feminino também, tem que colocar o as aqui. Então, não conheço o autor de cujas redações o coordenador me enviou. Tá? Não conheço o autor, eu gostei da redação dele. Então, o autor de cuja conheço o autor, eu gostei da redação dele. Cuja redação eu gostei. Então, não conheço cuja redação eu gostei. Não conheço o autor cujas redações, autor de cujas redações, não conheço o autor cujas redações eu gostei, cuja redação eu gostei, o autor, redações de alguém, do autor, então de cujas redações eu gostei, de cujas redações o coordenador me enviou, de cuja redação, não conheço o autor de cuja redação é de alguém, do autor de cuja redação eu gostei. Isso. Tá. Agora a gente vai retomar os pontos de como fazer a conclusão. Então você tem que lembrar do defama, de detalhamento. Vou até deixar aqui. De detalhamento. Detalhamento. Finalidade. Finalidade.
A de agente. Esse agente tudo junto. E agente em sinônimo de nós é separado. N de meio, o modo. E A de ação. Então, F de finalidade, com o propósito de preparar a sociedade diante de tal tentativa. Esse aqui é um exemplo. É da última aula que eu dei. O agente, governo federal, juntamente com o Ministério da Saúde, enquanto instituições responsáveis pelos aspectos educacionais da nação. M, o modo, por meio das campanhas nas escolas e nas próprias mídias da internet. A ação deve alertar sobre essas maneiras, como a filtragem de informações. Então, eu estou falando que as pessoas devem alertar. Então, é a ação. Alertar sobre essas maneiras, é tudo isso. É verdade, a ação é tudo isso. Deve alertar sobre essas maneiras, como a filtragem de informações que as empresas costumam fazer nas redes para levar a consumirem suas mercadorias. E detalhamento. Então, essa medida poderia, detalhamento, geralmente eu coloco explicação ou exemplificação. Exemplificação de alguns pontos anteriores, seja da finalidade, seja agente, seja modo, seja ação, exemplificação ou explicação. Então, essa medida poderia ser colocada em prática com anúncios no Facebook que informam sobre a não neutralidade de espaços virtuais. Dessa maneira, mostra-se, mesmo que minimamente, as regiões apertadas de poderes em que as pessoas estão inseridas, que Foucault mencionou. Então, esse exemplo aqui é da outra redação, que a gente estava fazendo, né? Eu vou grifar lá na redação os pontos, tá? Da Defam. Então, vamos lá. Para que os indivíduos religiosos possam viver de forma segura. Isso aqui deixa eu colocar. Acho que eu vou grifar de. Deixa eu ver quanto tempo falta. 16%, tá? Para que os indivíduos religiosos possam viver de forma segura. Então, isso aqui é a finalidade. Cabe ao governo federal. O governo federal ele vai ser o agente por meio do legislativo, é o meio, como vai ser feito isso. O governo federal deve criar leis que assegurem o direito de se viver no país laico. É a ação. E eu coloquei uma exemplificação. Isto é, numa nação que possui religião oficial. As coisas muito fortes. Deixa eu ver. Nada aqui fica bacana. Tá, então temos o F, finalidade, o agente. Então, forma, meio e ação, criar leis. E detalhamento. Os 5 pontos, né? E se ele tiver condizente com o resto do texto, aí ele vai ganhando mais pontos ainda. Tá? Deixa eu ver. Então é isso. Agradecer a todos. Desculpa do microfone, do som, né? E também desse novo layout que eu experimentei hoje. Espero o feedback de vocês, para vocês falarem se gostou ou não.
se gostar, a gente continua nesse jeito, senão a gente volta a fazer daquela outra forma. Mas essa do cursor, tal, de ir mostrando ponto a ponto, assim, né, o que eu tô fazendo, eu acho que é uma maneira bem elucidativa, né, bem mais clara de ir acompanhando o raciocínio, tá bom? E muito obrigado a todos. Até mais.